Amigo Gringo responde na sexta-feira e a pergunta do dia é de Mickey WS. Amigo Gringo, é impressão minha ou os americanos tentam falar português como se fosse ou tentando assimilar com o espanhol? Pessoal, antes de começar, muitos de vocês escreveram depois do vídeo da semana passada falando que eu como muitos donuts, que como que eu posso ser saudável fazendo isso. Mas eu estava fazendo uma piada para a gravação, pessoal. Já passou uma semana e só para mostrar a prova do que eu não como donuts todos os dias, olha aqui. Exatamente os mesmos donuts que deixei depois da gravação da semana passada. E ninguém tocou durante o tempo todo entre essa gravação e esta gravação. Na verdade, foram só 5 minutos, porque eu estou gravando os dois vídeos no mesmo dia. Mas nesses 5 minutos, pessoal, eu não comi nenhum donut. Voltando, olha mais uma vez meus amigos gringos tentando falar português. Algo que ambos tenemos en común es que no somos medo de ser ridículo. Tenho muitas histórias interessantes sobre você. Somos amigos há mais de 30 anos e nos entendemos muito bem. Feliz aniversário para cara que teve que passar a vida sendo sempre o irmão menos bonito e menos inteligente. Tenho a honra de fazer parte da família Amigo Gringo. Você procura me humilhar com o meu mal português. Bom, os americanos falam português como se fosse espanhol. Vamos ver. Holograma do Eric, o que você acha? Realmente irrepudiavelmente ruim. É uma falta de respeito. Muitas graças, Eric. Eu vou responder daqui a pouco. Mas primeiro tenho que falar algo importante, que é Amigo Gringo Responde, apresentado pelo Cambly. Pessoal, Cambly está oferecendo uma aula de graça para quem estudando o inglês e quer um professor falante nativo online. Pode usar esse código aqui ou o link na descrição. E pode falar com alguém tão talentoso, não só como professor de inglês, mas como cantor, nosso amigo, tutor do Cambly. Tevante, how's it going? Hi, Seth. This week's singer is Eddie Grant, who I like a lot because he made one hit. But one hit is all you need in this life. When that hit is Electric Avenue. Bo-bo! We gonna walk down to Electric Avenue and then we take it higher. Ooh, oh, oh, oh. Ok, eu sei que você gosta de cantar. Tevante, quem é o cantor da semana? Hey Seth. So the next artist, her name is Summer Walker, and she has a song titled Playing Games, and it's a very great song. And if you want to talk more with me about music, you should come hang out with me on Cambly. E espero que todo mundo vai encontrar o Tevante no Cambly. Vou colocar o link do perfil dele na descrição junto com os outros links do Cambly. Agora, vou tentar explicar porque eu acho que americano parece estar falando espanhol quando tenta ler português. E vou confessar que apesar de ter língua, eu não sou linguista, então vocês podem confiar em mim ou não confiar em mim. Nos Estados Unidos, o espanhol é o segundo idioma mais falado e tem várias razões. Primeiro, a nossa relação com os vizinhos, os mexicanos. Tem milhões e milhões e milhões de mexicanos e descendentes de mexicanos dentro dos Estados Unidos. E, claro, grande parte do que é os Estados Unidos hoje foi parte do México. Não vamos falar do imperialismo americano agora. Mas não é coincidência que temos nos Estados Unidos cidades chamadas Los Angeles e San Francisco, e não Os Anjos e São Francisco. E essa conexão com o espanhol, para mim, começou desde criança, desde pequeno, porque na Vila Sésamo, que toda criança americana assistia e ainda assiste, eles ensinavam coisas em espanhol. Eles tinham personagens latinas que ensinavam, por exemplo, os números em espanhol. Now you just listen, here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A prova que esse clipe é da minha época é ser quase exatamente o cabelo que eu tinha quando eu tinha a idade dele. Mas não é só os números, não é só a Vila Sésamo, também é a comida. A gente come muita comida mexicana, tacos e burritos. E todo mundo sabe que é um amigo ou uma amiga. E não falamos amigo, falamos
amigo, como espanhol. Adiós, amigo, todo americano sabe o que é. E o espanhol é de longe, a língua estrangeira mais ensinada nas escolas, ensino médio, universidades, a todo nível nos Estados Unidos. Eu acho que o francês é segundo, com tipo 20-25% das aulas que tem de espanhol. Então, já que tantos americanos estudaram espanhol, ou trabalharam com latinos, ou moram em cidades onde tem muitas pessoas falando espanhol, eles sabem meio ler espanhol, sabem as vogais, por exemplo, são 5. A, E, I, O, U. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P. Não tem nada dessa coisa de português, onde pode ter o acento assim, o circunflexo e muda e tudo. Não, é sempre A, E, I, O, U. E claro, tem o R, que todo americano quer aprender a fazer R. E até o ritmo do idioma a gente meio aprende. Então, quando a gente vê escrito português, parece, no escrito no mínimo, parece espanhol. E a gente usa essas regras que, por alguma razão ou outra, estão dentro das nossas cabeças e falamos meio em espanhol. E, na verdade, não funciona tão mal. Ok, vou tentar falar isso como se fosse espanhol. E não funciona tal mal. Vocês entenderam, não? Agora, se eu tento falar isso em inglês, é um desastre. E não funciona tal mal. É melhor usar as regras de espanhol. Mas ainda assim, não é automático. Não era todos os meus amigos que fizeram isso. Vocês notaram? Você é meu amigo. Esse é meu amigo Frank. E ele é descendente de italianos, perceberam? Apesar de pronunciar algumas palavras totalmente em inglês, como nos conhecemos. Acho que ele falou, nos conhecemos. Nos conhecemos. Ele disse quando você fazia, quando você fatia, sei lá. Quando você fazia. Totalmente com o ritmo dos avós dele, até na parte de Nova York. Em Nova York. E mais ainda, o filho do meu amigo, o Henry, filho do meu amigo Eric, sabe quais regras ele está usando, qual idioma ele está usando na cabeça para pronunciar o português? Toda vez que meu pai vê esse tipo de comida, ele sempre diz: você sabe como ama essa porcaria, Sir Cooper. É francês, claro, é francês. E como você sabe, porque ele meio não pronuncia quase nenhuma última letra da palavra. Por exemplo, em vez de falar que, ele fala que. Meio parece de Lisboa, mas também parece francês. Que poderiam. Sempre diz, você sabe. Ele não fala sempre diz, ele fala sempre de você sabe. Sempre de você sabe. É totalmente como se fosse francês. Coincidência? Não. Ele estudou durante toda a infância numa escola bilíngue, francês e inglês. Eric, você acredita que esse puta babaca estava pronunciando português em francês? Ah, não. Não é bom, não. É muito horrível. Oh, Eric, nossa. Ok, mandem suas dúvidas para Amigo Gringo Responde. Hasta logo!